Alô, irmãos e irmãs. Paz seja com todos nós nesse dia, o 29, de setembro de 2021. Graças a Deus, estamos aqui, vivos, procurando aí perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, graças a Deus. Orando, irmãos? Meditando 24 horas no dia, vigilantes, para que possamos honrar o nome do nosso Deus, e do seu Filho Jesus Cristo, também da sua igreja, sua congregação. Então vamos continuar aí com a nossa pequena meditação aí, A gente está falando das perseguições, A igreja no início, da igreja primitiva. Nós vimos aí que teve vários motivos, Vamos fazer uma pequena síntese desses motivos, para nós relembrarmos aí quais foram esses motivos, Porque os motivos eles foram políticos, foram religiosos, foram econômicos, foram sociais, Tudo quanto era motivo que havia, que existia, foi levantado para que o Império Romano perseguisse os cristãos, Perseguisse aqueles que defendiam e que criam e que viviam a palavra, Então, as causas, os motivos políticos foi o quê? Foi principalmente a questão de que o imperador romano, ele também requeria obediência e adoração, por parte dos seus súditos. Todos eles queriam ser adorados como deuses, Juntamente com os deuses, Tanto que eles faziam estátua dos deuses e para eles também, Então, inicialmente, o judaísmo ele era tolerado porque ele era considerado uma seita legal, Que não interferia muito, na vivência política ali das elites romanas, do Império Romano, do imperador e das elites, certo? Mas quando apareceram os cristãos, quando a igreja começou a crescer e a pregação do evangelho começou a crescer, então eles começaram a se preocupar, com a igreja, não é isso? E começaram a identificar a igreja como uma sociedade secreta, como uma seita ilícita, uma sociedade secreta. E com isso, o Estado, que não admitia um rival à obediência por parte dos súditos, começou então a se preocupar com a igreja, Começou a se preocupar com as atitudes e com o pensamento e com a pregação da igreja, e aí começou a fazer interdição, começou a fazer perseguição, que ela se tornou uma religião, ilícita, uma seita ilícita, ilegal, e estava sendo considerada como uma ameaça à segurança do Estado romano, do Império Romano, Que o Estado ele era o supremo bem, em uma união dele com a religião. Então ele não admitia haver religiões particulares, Ele admitia várias religiões desde que elas estivessem sob o domínio do imperador, Então aí ela só era tolerada se fosse assim, se contribuísse, para a estabilidade do Estado romano. Desde que a religião cristã, digamos, desde que a igreja, que estava em rápido crescimento no império, exigia, exclusiva lealdade moral e espiritual daqueles que aceitavam a Cristo, Quando a escolha entre lealdade a Cristo e lealdade a César tinha que ser feita, César era colocado em segundo plano, Então eles não admitiam isso,
absolutamente. O César era o Deus, digamos assim, absoluto, né, do império, certo? Não se podia colocar ninguém acima dele, certo? E nesse caso, César sempre era colocado em segundo plano. E aí os líderes romanos, claro, né, começaram a ficar preocupados com isso, né, certo? E começaram a acusar os cristãos como sendo pessoas desleais ao Estado, né, desleais ao império, desleais ao imperador, né, certo? E que os cristãos estavam tentando fundar um Estado dentro do Estado, né? Ou o Estado universal ou a Igreja universal, né? Então a soberania exclusiva de Cristo confrontou-se com as reivindicações de César, do imperador, né? A soberania exclusiva. Então, para a religião, Cristo era o rei exclusivo, né? O rei dos reis e senhor dos senhores. Para os romanos, era o César, né? Era o imperador. E para as elites também, né? Principalmente para as elites. Então havia uma relação Estado-religião muito forte que os cristãos, né, não aceitavam, estavam organizados, digamos assim, que a palavra igreja significa o quê? Separados do mundo, né? Então eles estavam separados das religiões, separados do Estado, certo? E aí muitas práticas cristãs, né, parecia confirmar as suspeitas que eles tinham da deslealdade, né, dos irmãos, né, referente ao Estado, referente ao Império Romano, né? E isso era levantado pelas autoridades romanas, não só pelas autoridades, como também pelas elites, né? Por quê? Porque os cristãos se recusavam, né, terminantemente, a oferecer incenso nos altares, né, devotados ao culto do imperador romano, com quem o bem-estar do Estado estava associado, né, na mente do povo. É isso? No período aí entre César Augusto até o Constantino, né? Então a perseguição, ela aconteceu desde César Augusto até Constantino, né? César Augusto, ela foi o princípio dela. Não é isso? Aí então isso, tudo que os cristãos faziam, levantavam suspeitas, né, sobre os líderes, né, sobre o imperador, e aí então começou a perseguição. Então, os cristãos não faziam esse sacrifício, né, que eram exigidos, não é isso? Então, quem sacrificasse nos altares lá das religiões deles, dos romanos, podia praticar uma segunda religião particular. Certo? Podia, né? Então, os cristãos não faziam esse sacrifício e eram, né, tomados como desleais ao imperador. Também os cristãos realizavam a maioria de suas reuniões à noite e em segredo. Para a autoridade romana, isso deixava claro que se preparava uma conspiração contra a segurança do Estado. E outra coisa, os cristãos eles não serviram o exército, né? Certo? Não serviam o exército. Até o ano 313, eles não serviam o exército. Então, despertava o quê? Desconfiança, né? Certo? Isso aí é a causa política, né? É o motivo político da perseguição. Aí depois nós vamos ver aqui rapidamente os outros motivos religiosos, né? Os sociais e os econômicos
para que a gente possa ter bem claro tudo isso que a gente tem falado aí acerca da perseguição da igreja. Porque a partir disso nós temos outros assuntos, né? Amém? Pai seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.